Indomável Coração, livro de Marilyn Baxter, parte 2. Flint sabia que agira de maneira estúpida, como um verdadeiro idiota, mas de maneira alguma pretendia desculpar-se. De qualquer forma, fora melhor assim. A viagem logo terminaria e nunca mais voltaria a vê-la. Stephanie bebia a água devagar, parecendo estranhamente triste e vulnerável sob a luz do entardecer que entrava pela janela. Flint mordeu o lábio inferior com força, tentando conter o impulso de praguejar, quando inesperadamente o avião entrou em uma zona de turbulência. Segundos depois, todo o conteúdo do copo d'água aterrissava em seu colo. — Ah, não! Stephanie murmurou horrorizada, incapaz de desviar o olhar da mancha que começava a se espalhar pela calça comprida do cowboy. — Ai, meu Deus, por favor, me desculpe. Deixe-me dar um jeito nisso. Ela pegou 2 guardanapos na bandeja e estendeu a mão na direção das coxas musculosas. Inspirando fundo, Flint a segurou pelo pulso, os dedos fortes se fechando ao redor do osso delicado como garras. De repente soltou-a, como se tivesse levado um choque. — Não faça isso! Ele pediu num murmúrio rouco, tirando um lenço do bolso para tentar consertar o estrago. — Por favor, me deixe ajudá-lo. — Não, não, eu... As palavras ficaram paradas no ar quando acidentalmente as mãos de Stephanie esbarraram na saliência entre as suas pernas. Os dois ficaram tensos no mesmo instante, sem saber o que dizer. Será que ela percebera o tamanho da sua ereção? Claro que sim, seu idiota. Se não, por que teria ficado vermelha e desviado o olhar? Escute, fique longe de mim, ok? Flint, dá um tempo. Só lhe peço um tempo, ok? Stephanie engoliu uma resposta mal educada e fechou os olhos. Mesmo se quisesse, não podia controlar o rubor da face ou as batidas aceleradas do coração. Uma mistura desconhecida de raiva e assombro a estava deixando completamente atordoada. Como pudera ser tão descuidada? Mas tudo não passara de um incidente, e por mais bem dotado que Flint fosse, nada justificava a maneira grosseira com que a tratara. Porém, uma boa parte da culpa também era sua. Desde o princípio, o cowboy deixara claro que preferia não ser incomodado. No entanto, ela insistira e acabara forçando uma conversa que logo se transformara num confronto. Quando será que as coisas começaram a dar errado? Com certeza, bem antes do incidente envolvendo o copo d'água. O que acontecera para transformar o rosto másculo numa máscara impenetrável? Só podia ser algo que ela dissera. A verdade era que deveria ter ficado quieta no seu canto e ignorado a proximidade daquele homem fascinante. Era uma pena que não tivesse seguido a voz da razão. Bem, ainda havia tempo para agir de acordo com o bom senso. Flint Carson não teria que se preocupar mais em ser abordado pelo resto da viagem. Satisfeita por ter tomado a decisão certa, Stephanie recostou a cabeça na poltrona, decidida a dormir um pouco. Naquele momento, algo estranho aconteceu. Um som estridente, como o de uma explosão, ecoou pelo avião, fazendo todo o aparelho vibrar. Um passageiro gritou, outro praguejou, enquanto um terceiro ficava de pé e chamava pela aeromoça aos berros, incapaz de esconder o pânico. Stephanie virou-se para Flint querendo dizer alguma coisa, porém não conseguiu emitir nenhum som. Uma sensação terrível de medo parecia sufocá-la, quase a impedindo de respirar. Seus lábios estavam secos, os cabelos do corpo inteiro arrepiados. — O que foi aquilo? Ela murmurou afinal. — O motor. Alguma coisa aconteceu com o... Flint não teve tempo de continuar a frase. De repente, o avião começou a perder altitude numa velocidade assustadora. O pânico se instalou a bordo. — Ai, meu Deus!
Stephanie gritou desesperada. Vamos cair! Capítulo 4. Stephanie piscou várias vezes e esfregou os olhos com as costas das mãos. Uma sensação horrível, como se o peito estivesse sendo esmagado lentamente, ameaçava sufocá-la. Socorro! Alguém me ajude! Mas por que precisava de ajuda? A pressão foi aumentando a níveis insuportáveis, até que toda a angústia se esvaiu num soluço abafado. Então ela se obrigou a abrir os olhos. No princípio, por mais que tentasse, era impossível focalizar a visão. Aos poucos, começou a distinguir a figura de um homem de pé ao seu lado. Ela piscou outra vez, ansiosa para enxergar o rosto quase debruçado sobre o seu. Quando finalmente conseguiu vê-lo com nitidez, não sabia dizer ao certo se o reconhecia ou não. Stephanie? Quem seria a tal Stephanie? Será que o homem estava mesmo falando com ela ou com outra pessoa? Aquele nome estranho não lhe dizia nada. Ela fechou os olhos com força e enterrou as unhas nas palmas das mãos. Onde estaria? Por que tanto barulho ao redor? Por que estava deitada? 1000 perguntas sem respostas atravessavam sua mente numa velocidade assustadora, deixando-a mais onza do que nunca. Se ao menos pudesse pensar com clareza, nas condições em que se encontrava, o raciocínio se recusava a funcionar, e a cabeça doía tanto que parecia a ponto de explodir. Stephanie, você está acordada? Pode me ouvir? Bem devagar, ela tornou a abrir os olhos, e desta vez foi capaz de focalizar bem as imagens. O homem alto continuava ao seu lado. As feições másculas pareciam exaustas e havia um curativo sobre a sobrancelha esquerda. Lutando contra o pânico crescente, ela se obrigou a falar. Sim, posso ouvi-lo, mas quem é Stephanie? Você é Stephanie. Stephanie Marsh. Ei, vá com calma. Ele falou, impedindo-a de se levantar. Qualquer movimento brusco servirá apenas para aumentar a sensação de vertigem. Sentindo-se completamente atordoada, ela deixou a cabeça cair sobre o travesseiro e inspirou fundo várias vezes. O ar estava impregnado de um cheiro de remédios e pele queimada. Por um momento achou que ia vomitar. Você está se sentindo bem? Ela nada respondeu, ainda dominada por uma intensa onda de náuseas. Finalmente percebeu estar deitada numa maca, no corredor de um hospital. E nem ao menos sabia quem era. Estava desesperada. O quê? O que foi que aconteceu? Stephanie indagou num fio de voz, agarrando as mãos do homem ao seu lado. Por favor, me diga que eu o conheço. Tenha calma. Sim, você me conhece. Sou Flint Carson. O que foi que aconteceu? Delicadamente, Flint se desvencilhou das mãos que o seguravam e sentou-se num banquinho junto à maca. O nosso avião caiu. Stephanie deixou escapar um grito trêmulo e angustiado. Você não se lembra do desastre? Ai, meu Deus, não consigo me lembrar de nada. O tom agudo das palavras não deixava dúvidas de que ela estava à beira de um colapso nervoso. Quantos passageiros sobreviveram? Mais ou menos a metade. E onde foi que nós caímos? Num pasto, perto de Crockett. E este é o hospital da cidade? Sim, mas não está equipado para atender todos os feridos, e por isso que você foi deixada no corredor. Por que não consigo me lembrar de nada? Ao passar as mãos pelos cabelos, ela fez uma careta de dor. Cuidado, você bateu a cabeça durante a queda. Acho que, fora isso, eu estou bem. Verdade, exceto pelos leves ferimentos nas pernas e nos braços. E quanto a você? Stephanie limpou as lágrimas com as costas das mãos. Também está machucado? Estou bem, não precisa se preocupar comigo.
Embora as palavras fossem educadas, havia uma certa frieza no tom de voz. Eu não posso acreditar. Eu não sei nem quem eu sou ou onde eu moro. Ela segurou a mão de Flint com força, com o desespero de quem se agarra à própria vida. Antes que ele pudesse responder, alguém se aproximou. Era um homem baixo e careca, todo vestido de branco, parecendo à beira da total exaustão. Olá, Abby. Flint soltou a mão de Stephanie e ficou de pé. Dr. Abby Powell tinha olhos somente para a mulher sobre a maca. É bom vê-la acordada, minha jovem. Apesar da situação desesperadora, Stephanie sentiu uma simpatia imediata pelo recém-chegado. Ele tinha os olhos mais gentis e amigáveis que jamais vira, e assim como Flint, transpirava cansaço por todos os poros. Por que não consigo me lembrar de nada? Ela perguntou trêmula, lutando contra o pânico que ameaçava devorá-la. Deixe esse tipo de preocupação para mim, querida. Dr. Powell tomou as mãos da paciente entre as suas, procurando transmitir calma e confiança. Apesar dos limites impostos pelo tamanho do nosso hospital, faremos o que é melhor para todos os feridos, inclusive você. Stephanie tentou sorrir e demonstrar gratidão, porém o esforço estava acima da sua capacidade. Qualquer movimento, por menor que fosse, causava uma dor lancinante e desesperadora. Acho que ela vai desmaiar, Abby. As palavras de Flint saíram aos borbotões. Não, não vou. É que estou me sentindo tão cansada. Você está sofrendo de amnésia, interveio Abby Powell. Provavelmente por causa da pancada na cabeça. Depois que fizermos os exames necessários, poderemos saber a extensão do seu problema. Quanto tempo vai durar essa amnésia, doutor? Ela perguntou num murmúrio quase inaudível. Infelizmente, não posso dizer com absoluta certeza. Tanto você pode se lembrar de tudo daqui 1 hora como daqui a alguns dias, ou meses, ou nunca mais? Stephanie completou. Duvido que isso aconteça, minha filha. Mas por agora vamos nos preocupar um dia de cada vez, está bem? Você sabe de alguma coisa a meu respeito, Flint? Somente que você é dona de uma loja em Houston especializada em joias antigas e que logo antes de embarcar esteve conversando com um homem. Antes mesmo de ser perguntado, ele contou tudo sobre a discussão que presenciara no aeroporto. Tem certeza de que não sabe mais nada mesmo? Certeza, absoluta. Stephanie massageou as têmporas devagar, sentindo a esperança desvanecer no ar. Nunca se sentira tão confusa e amedrontada como alguém aprisionada no corpo de um estranho. Por que você não se deita agora e descansa, querida? Sugeriu o Dr. Powell. Vou mandar uma enfermeira lhe trazer o remédio para a dor de cabeça. E o que vai acontecer comigo? Assustada, ela olhou ao redor, reparando no movimento que beirava o caos. Médicos e enfermeiras se moviam num vai-e-vem incessante, comandando os atendimentos de urgência. Havia voluntários por toda a parte. Era como se a metade da população da cidade tivesse corrido para o hospital a fim de ajudar os feridos. E quanto aos mortos, não. Ainda não tinha coragem de pensar neles. Não naquele instante. Nós tomaremos conta de você. Mas eu não devia estar ocupando espaço aqui quando há tanta gente num estado pior do que o meu. Não se preocupe com isso, minha filha. A voz calma e decidida do Dr. Powell parecia ter um efeito imediato sobre os nervos tensos de Stephanie. No momento, descansar é o melhor remédio. Mas concordo plenamente com o Dr. Abby. Flint interveio, metendo as mãos nos bolsos das calças. Você levou uma tremenda pancada na cabeça. Flint tem razão, minha filha. E embora eu ache que não há maiores motivos para preocupação, é melhor tomarmos as devidas precauções.
Assim que eu tiver o resultado dos exames, voltaremos a conversar. Enquanto isso, você obedece às minhas ordens, ok? Dr. Ebb, vou fazer a ronda com você. Talvez eu possa ajudá-lo de alguma forma. Tenho a impressão de que não será preciso. Tudo parece sob controle agora. Além do mais, você já fez a sua parte e já se desgastou demais. Não tem importância. Sei que ainda posso ser útil. Obrigado, Flint. Ao perceber que Flint pretendia acompanhar o médico, Stephanie entrou em pânico. Você não está indo embora, está? Apenas vou ajudar os médicos. E depois? Estou com a ideia de alugar um carro e ir para minha fazenda. Ai, por favor, você não pode fazer isso. Ela murmurou angustiada, tentando se levantar da maca a qualquer custo. Pelo amor de Deus, mulher, fique quieta. Você não está tão forte quanto pensa. Muito pelo contrário. As palavras ditas num tom seco e imperioso tiveram o efeito desejado. Você tem razão. Stephanie deixou a cabeça cair sobre o travesseiro, sentindo-se exausta. Estou muito fraca mesmo. Ele permaneceu imóvel e não fez nenhum comentário. Você pode ficar comigo durante os exames? Percebendo que Flint estava a ponto de recusar, ela não teve vergonha de implorar. Por favor! Droga! Ele falou baixinho, sem saber como reagir diante do rumo inesperado dos acontecimentos. Por favor! Stephanie voltou a insistir. Embora tivesse consciência do quanto estava sendo egoísta, em especial porque Flint parecia igualmente abatido e esgotado, não podia suportar a ideia de perdê-lo de vista. Ele era a única coisa normal no meio da loucura em que se transformara a sua vida. Por favor, não me deixe sozinha. Está bem, você venceu, não vou deixá-la. Flint fitou o rosto de Abby com atenção, reparando nos sinais evidentes de uma total e completa exaustão. Você parece ter ultrapassado seus limites há tempos, amigo. Tem certeza de que vai aguentar? Os dois haviam acabado de se encontrar na sala de descanso dos médicos e agora estavam a sós. Não, acho que não. Abby respondeu, servindo-se de suco de frutas. Mas não tenho outra escolha. Vou seguir adiante até cair duro de cansaço. Você sabe disso. É verdade, eu sei. Abby Powell e ele tinham uma história em comum, que apesar de breve era bastante significativa. Quando fora seriamente ferido, ainda na polícia, Flint acabara sendo transferido de um hospital de Houston para o hospital de Crockett em razão da proximidade com sua fazenda. Naquela ocasião, Abby o tratara. Logo na primeira vez em que se viram, ambos acabaram se envolvendo numa discussão. Tudo porque eram parecidos demais. Cabeças duras, teimosos e pouco comunicativos. Porém, no final das contas, Flint passara a admirar, respeitar e confiar no homem mais velho, certo de que o sentimento era recíproco. Daquela confiança nascera uma grande amizade. E quanto a você? Abby indagou, quebrando o silêncio da sala. Está se sentindo bem? Pelo que me contou a equipe de primeiros socorros, você mal os deixou examiná-los. Não havia tempo. De qualquer forma, eu não estava ferido, enquanto os outros, sim. Fiz o que devia ser feito. Quando eu penso no que você passou, foi realmente uma experiência terrível. Quando o avião começou a cair, tive certeza de que... Ele parou no meio da frase, incapaz de continuar. De que era o fim, não é? Abby completou com simpatia. E pela lógica deveria ter sido mesmo o fim de todos os passageiros. Não são muitas as pessoas que escapam com vida de uma tragédia como essa. Você acha que ela ficará bem? Sim, na minha opinião, a perda de memória é só temporária. Entretanto, não se pode afirmar nada com 100% de certeza. Só espero que não esteja enganado.
Me diga uma coisa, o que Stephanie representa para você? Nada, horas. Mal a conheço. Quer dizer então que quando me contou que não a conhecia, estava falando a verdade? A mais pura verdade. Nunca a tinha visto antes até nos sentarmos lado a lado no avião. Deus do céu! Abby tomou o resto do suco e limpou os lábios com um guardanapo. Tudo o que posso dizer é que ninguém acreditaria nisso depois de ver a maneira como ela se agarrava a você. Flint cerrou os punhos com força e deu de ombros. Então você não sabe nada a respeito da minha paciente, a não ser o nome? Sim, além do fato de que ela mora e trabalha em Houston, uma cidade de milhões de habitantes. Certo. Infelizmente não foi possível encontrar a bolsa dela no meio dos destroços. É uma pena. Abby sentou-se no sofá e fechou os olhos. Quando as coisas acalmarem um pouco, talvez a companhia aérea possa nos ajudar a descobrir a identidade real de Stephanie. Espero que sim. Sabe, ela praticamente me implorou para não deixá-la aqui sozinha. Será que eu entendi direito o que você está querendo me dizer? Sim. O que planeja fazer então? Ficar ao lado dela. E depois? Felizmente, Stephanie enfrentou as horas seguintes numa espécie de abençoado torpor. Depois de ter sido submetida a vários raios-x e outros exames mais profundos, ela foi levada de volta para o corredor, onde caiu num sono sem sonhos. Ao acordar, encontrou Flint sentado numa cadeira junto à maca. De olhos fechados, ele parecia dormir, o rosto livre, enfim, das linhas de tensão. Ela aproveitou a oportunidade para observá-lo, reparando cada detalhe da figura alta e máscula. Testa larga, cílios negros, sobrancelhas bem desenhadas, nariz reto, um queixo forte, lábios sensuais. Um rosto marcante, atraente, impossível de passar despercebido. Como se sentisse estar sendo observado, ele abriu os olhos e sentou-se com as costas eretas na cadeira. Os dois se fitaram por um longo instante, esquecidos de tudo ao redor. Determinado a não se entregar às emoções, Flint ficou de pé e se encostou na parede junto à janela do corredor. Pela primeira vez, Stephanie sentia-se desconfortável na presença daquele homem impenetrável, tão seguro de si mesmo. O silêncio se estendeu por uma eternidade, deixando-a só sob o peso angustiante dos pensamentos. O vazio interior era insuportável, e não havia nada que pudesse fazer para preenchê-lo. Se ao menos existisse alguma coisa capaz de desatar sua memória, mas como estimular as lembranças? Em algum lugar no mundo lá fora, sua família e amigos deviam estar mortos de preocupação. E se tivesse um marido? O coração de Stephanie quase parou de bater. Não, algo lhe dizia que não era casada. Além do mais, não estava usando anéis e muito menos aliança. Se não tinha marido, com certeza devia ter um emprego. Todas as pessoas costumam trabalhar, não é? Suas roupas, apesar de rasgadas e manchadas, eram de boa qualidade, provavelmente caras. Portanto, devia ser uma mulher de algumas posses. Você não vai ajudar a situação em nada se continuar se preocupando desse jeito. Flint falou com firmeza. Como é que você pode saber? Ela retrucou num tom de desafio, descontando o medo e a frustração nele. Eu não sei, mas... Vendo-a à beira das lágrimas, Flint se esqueceu da raiva que a resposta mal educada lhe provocara. Vamos, não faça isso, não chore. Você tem se saído muito bem até agora. De acordo com quem? Stephanie engoliu os soluços e tentou sorrir. De acordo comigo. Ai, Flint, o que é que eu vou fazer? Não tem um lugar para onde ir e... Nesse instante, Abby abriu a porta de sua sala, segurando um envelope nas mãos. Flint, ajude-a a vir até aqui, por favor.
Tenho o resultado dos exames. Assim que Stephanie se acomodou numa cadeira dentro da sala minúscula, o médico sorriu, parecendo bastante satisfeito. Como eu esperava desde o princípio, não há sinais de ferimento ou inchaço no tecido ao redor do cérebro. O que exatamente está tentando me dizer, doutor? Sua perda de memória não é consequência de uma pancada na cabeça. Então por quê? Me deixe terminar a explicação. Você está sofrendo de algo a que a medicina chama de amnésia psicogênica, o que em termos leigos quer dizer amnésia histérica. E que diabo vem a ser isso? A perda da memória costuma acontecer depois de uma experiência estressante ou traumática. Então está me dizendo que não consigo me lembrar de nada por causa do medo? Inquieta, Stephanie se levantou e parou diante da janela aberta, sentindo-se mais só e desamparada do que nunca. É exatamente o que eu estou querendo lhe dizer. Quando a vida de alguém está em perigo, o pavor provocado pela situação pode causar sérios danos. Entretanto, esse tipo de amnésia em geral desaparece de repente, assim como surgiu, e a recuperação do paciente é total, sendo que as chances de recorrência são quase inexistentes. Até você se restabelecer, não apresentará qualquer alteração de comportamento e poderá se lembrar de algumas coisas também. Mas não há nada que eu possa fazer ou que você possa fazer para... Temo que não, minha filha. É uma questão de tempo e de saber esperar. Abby falava com delicadeza, procurando suavizar a situação. Mais tarde, porém, se sua memória não voltar de forma natural, então tomaremos outras medidas, como hipnose, por exemplo. Uma sensação terrível de fraqueza obrigou Stephanie a se sentar outra vez. E enquanto isso? Enquanto isso, vou insistir em mantê-la sob observação. Ao perceber que ela iria protestar, o médico se apressou a dar maiores explicações. O fato é que eu não vejo motivos para mantê-la aqui dentro, porque precisamos de leitos, já que o hospital não tem como acomodar tanta gente, a não ser que você não tenha para onde ir. Eu... Stephanie desviou o olhar, cedendo às lágrimas teimosas. Mas ela tem para onde ir. A voz decidida de Flint quase a fez perder o fôlego. Os olhos dele brilhavam com uma intensidade assustadora. O quê? Vou levá-la para a fazenda comigo, Abby. Capítulo 5. Àquela hora da manhã, o céu ainda estava delicadamente tingido de manchas avermelhadas e poucas nuvens vagavam pelo espaço infinito. O ar quente, impregnado pelo perfume das flores, tinha o cheiro típico da região leste do Texas. Flint, no entanto, não estava nem um pouco preocupado com o tempo, os arredores ou a beleza do amanhecer. Tudo o que conseguia pensar era que, finalmente, perdera por completo o juízo. Stephanie Marsh, sentada bem ao seu lado no carro alugado, era a prova viva da sua loucura. Mal haviam rodado os primeiros quilômetros e já se sentia tão tenso que poderia partir o volante em dois com as mãos nuas. Onde é que estava com a cabeça quando sugerira levá-la com ele? Droga! Tinha problemas suficientes tomando conta de si mesmo e não precisava aumentar a carga de preocupações cuidando de uma mulher que não sabia nem o próprio nome. De repente, as imagens da fazenda, quase caindo aos pedaços, vieram à sua mente. Quisera ter tido mais interesse em reparar os estragos, especialmente os do interior da sede. Pelo menos um dos quartos estava em condições decentes para receber hóspedes. Porém, o resto da casa continuava exatamente como deixara. Uma verdadeira bagunça. Papéis atirados por todo o canto, roupas espalhadas, pratos e copos de molho na pia. De qualquer modo, não tinha importância o que ela pudesse pensar a respeito. Era isso que Flint tentava se convencer.
Quando fizera aquela sugestão no hospital e assumira um compromisso, aceitara enfrentar os problemas que pudessem surgir. Só que no momento as dificuldades davam a impressão de serem enormes, e ele não sabia bem como agir. No entanto, bastava olhar para a mulher ao seu lado para sentir a mesma emoção estranha que o levara a trazê-la para a fazenda. Ela parecia tão perdida, tão solitária e vulnerável, mas continuava bela como nunca. A palidez acentuada e as olheiras escuras não diminuíam o encanto do rosto, apenas lhe davam uma aparência etérea, quase divina. De qualquer forma, nada justificava sua atitude impensada. Ah, Deus, em que confusão fora se meter! Inquieta, Stephanie se remexeu no banco, o tecido fino da blusa expondo os ossos frágeis dos ombros. Outra vez, Flint notou os mamilos eretos como lanças pontiagudas e imediatamente desviou o olhar. Será que suas ações tinham sido ditadas pelo desejo? Não, claro que não. Há tempos não cobiçava mulher alguma, e não pretendia se deixar dominar pela paixão agora. Então, por que bastar fitar os seios empinados para ficar com o membro entumecido? Aquela reação incontrolável o fazia sentir vergonha de si mesmo e ter vontade de praguejar alto para aliviar o sentimento de profunda humilhação. Flint era o tipo de homem acostumado a confiar no instinto. Afinal, se não fosse por esse sexto sentido, não teria sobrevivido aos anos passados na polícia e nem evitado as armadilhas que a vida lhe preparara. Só que agora era diferente. Estava caminhando para uma cilada com os olhos bem abertos e não tinha dúvidas do quanto iria se arrepender. Flint! Ele estremeceu ao ouvir seu nome dito de maneira tão suave. Sim? Por que você está fazendo isso? Por que concordou em me trazer para a fazenda? É claro que eu não aguentaria ser deixada sozinha naquele hospital, porém... É o que eu também me pergunto. A resposta dura e seca a magoou profundamente. Pode parar o carro e me deixar aqui mesmo. Eu quero descer. E para onde você pretende ir? Eu não sei, mas não quero ficar aqui. Stephanie não lhe pedira nada. A ideia maluca de levá-la para a fazenda partira dele. Portanto, não era justo descontar sua raiva nela. Escute, esqueça o que eu disse, está bem? Sei que será um pouco estranho e, para complicar, não estou preparado para receber hóspedes, mas eu tenho certeza de que nós daremos um jeito. E quanto às minhas roupas? Ela indagou hesitante. Vou precisar de algumas coisas. Stephanie não conseguia esconder o embaraço, e Flint podia entendê-la perfeitamente. Também odiaria ter que depender de alguém para se manter. Já estivera no fundo do poço, e uma única vez fora mais do que o suficiente. Você se sente em condições para sair e fazer compras? Na verdade, não. Mas eu posso tentar. Não, não será preciso, eu mesmo cuido disso. Você? Por que o espanto? Ele perguntou, percebendo o tom desconfiado. Acho que não me resta outra alternativa a não ser confiar em você, não é? Acertou. Um longo silêncio se seguiu, aumentando ainda mais o desconforto. Tão logo chegarmos à sua casa, vou ligar para a companhia aérea. Já pensei no assunto. Também cheguei à conclusão de que deveríamos ligar para todas as joalherias de Houston, mas só depois de você descansar e se livrar dessa dor de cabeça insistente. A última coisa que você precisa nesse momento é arranjar um estresse adicional, a menos que queira voltar para o hospital. Não, é claro que não, só que... Então está decidido. Como é a sua fazenda? Ela perguntou de repente, tentando sufocar o desespero. Mal cuidada. Contudo, estou trabalhando duro para consertar a situação. E você tem tido sorte? O cruzamento das duas raças no qual estou investindo é que dará a resposta final.
Ah, sim, entendo. Não, não entende nada. Seu tipo de vida é algo tão distante do meu que você não é e nunca será capaz de compreender a minha realidade. Stephanie inspirou fundo, os olhos faiscando de ódio. Percebendo que ultrapassara os limites da boa educação, Flint procurou se desculpar. Escute, eu não tive a intenção de magoá-la. Esqueça! Sei que nós dois estamos sob pressão. Por que você não encosta a cabeça no banco e tenta dormir? Ele sugeriu, um pouco sem jeito. Tenha confiança, tudo vai dar certo. Apenas dê tempo ao tempo e pare de se preocupar. Flint fixou o olhar na estrada, desejando poder acreditar no próprio conselho. Tudo o que Stephanie queria era parar de se preocupar, mas era impossível. Até que recuperasse a memória, sua alma e sua mente continuariam mergulhadas numa angústia sufocante. Ainda assim, tinha muito a agradecer. Quantas pessoas conseguem sobreviver a um desastre aéreo? Tensa, ela se obrigou a prestar atenção à beleza transbordante da paisagem, procurando não se entregar à autopiedade. De nada adiantava ter pena de si mesma. Há tempos não via um lugar tão bonito como aqueles campos cobertos de flores que margeavam a estrada. Dentes de leão, cravos, sempre vivas e narcisos se espalhavam a perder de vista, numa profusão de cores e perfumes. Sobressaindo em todo o seu esplendor estavam os girassóis, enormes e amarelos. Nenhum pintor, por mais talentoso que fosse, conseguiria passar na tela tamanha perfeição. Por um momento, Stephanie se sentiu em paz, dominada pela grandeza da natureza. Porém, aquela sensação de tranquilidade desapareceu no instante em que fitou o homem ao seu lado. Então, o peso da realidade a esmagou outra vez. Não apenas havia perdido a própria identidade, como agora dependia de um estranho. Contudo, o instinto lhe dizia que podia confiar em Flint Carson. Além do mais, o Dr. Abby Powell o considerava um amigo, e por enquanto isso era o suficiente. O que não conseguia entender era por que ele decidira levá-la para a fazenda quando estava claramente arrependido, apesar de não demonstrar o desagrado com palavras. Bastava observá-lo para ter certeza de que Flint gostava de manter a própria privacidade longe dos olhos de terceiros. Entretanto, mesmo pouco à vontade, ele jamais voltaria atrás no compromisso assumido, ou quebraria a palavra empenhada. Por que aquele oferecimento lhe trazia tão pouco conforto? Seria porque Flint fazia questão de se manter frio e distante, como se possuído por uma raiva que não sabia como extravasar? Assim como ela, ele continuava usando as mesmas roupas do dia anterior, os músculos dos braços parecendo querer saltar da camisa esporte. A pele morena, coberta por uma fina camada de pelos escuros, a atraía como um imã. O fato de que aquele homem sensual a fascinava, apesar do bom senso lhe dizer que o sentimento não passava de uma loucura. Stephanie virou a cabeça de repente e percebeu que estava sendo observada. — Você é casado? Indagou sem pensar. — Não. — Já foi casado? Embora soubesse que devia parar por ali, ela não pôde reprimir o impulso de insistir no assunto. — Acho que não é da sua conta. — Não, imagino que não seja mesmo. Stephanie se odiou ao perceber que não conseguia controlar o tremor na voz. — Já fui casado uma vez. — Quer dizer que se divorciou? — Sim. — Sinto muito. — Por quê? Eu não dou a mínima. Um silêncio desconfortável se seguiu por vários minutos. — Você acha que eu sou casada? — O que a faz pensar assim? Ele perguntou, apertando o volante com ambas as mãos. Talvez o tal homem com quem eu conversei no aeroporto fosse o meu marido. — De jeito nenhum. — Você diz isso com tanta convicção?
E o instinto me diz que estou mesmo certo. E isso é tudo? Apenas instinto? Digamos que confio no seu bom gosto. Pela sua maneira de falar, parece até que havia alguma coisa errada com o tal sujeito. E havia. Não tenho dúvidas de que se tratava de um completo imbecil. Aquele fulano não é seu marido. Pode confiar no meu julgamento. Os dois ficaram novamente em silêncio, cada qual perdido nos próprios pensamentos. Ainda estamos muito longe? Stephanie indagou sem jeito, sabendo que Flint já lhe tinha dito tudo o que sabia a respeito dela. Faltam apenas uns poucos quilômetros até a fazenda. Sentindo-se frágil e desamparada, ela fechou os olhos. Quando voltou a abri-los, Flint estava estacionando o carro em frente a uma casa branca muito mal conservada. Embora não fizesse qualquer comentário, seu desapontamento era evidente. Você preferia ter ficado no hospital, não é mesmo? As palavras ditas num tom frio tiveram o efeito de uma verdadeira acusação. Não, claro que não, eu... Ah, por favor, me poupe. Ele respondeu quase que com selvageria, abrindo a porta do carro com força. Stephanie respirou fundo várias vezes, porém, de nada adiantaram seus esforços para manter a calma. A tensão era tão grande que ameaçava engolfá-la, sufocando-a num misto de ansiedade e pavor. Nada poderia ajudá-la a enfrentar os problemas presentes. Nada mais tinha importância, a não ser recuperar a memória. E não sabia se teria forças para aguentar o futuro se a amnésia se tornasse uma condição permanente. As consequências da tragédia ainda eram imprevisíveis. Capítulo 6. E então? E então o quê? Ah, rapaz, não me venha com essa. Ed Liscombe riu, sabendo que ainda não ouvira nem a metade da história. Flint sorriu sem jeito. Ed era a única pessoa no mundo capaz de chamá-lo de rapaz e continuar inteiro. Também não vou deixá-lo escapar do anzol desta vez. Mary Liscombe falou, dando uma piscadela. Quer dizer que pretende aliar forças com este velho rabugento e me pressionar? Nesse caso específico, sim. Apesar do sorriso, Mary estava muito séria. Quando você nos telefonou para contar que havia trazido uma convidada, uma mulher que sequer conhecia, fiquei tão pasmada que não fui capaz de lhe fazer ao menos uma pergunta. Mas agora é diferente. À exceção de Lee Holt, ex-parceiro na polícia, Ed e Mary Liscombe eram seus únicos amigos. Em geral, não suportava que terceiros bisbilhotassem a sua intimidade e tentassem lhe arrancar informações. Mas, em se tratando do casal, esse tipo de regra não podia ser aplicada. Acostumara-se a tolerar certas intromissões, porque ambos eram pessoas maravilhosas, verdadeiramente preocupadas com o seu bem-estar. 2 dias depois de ter chegado à fazenda, para se apropriar da herança deixada pelo tio, aqueles dois tinham ido visitá-lo para lhe dar as boas-vindas. Enquanto ele ainda estava lutando para começar a criação do gado, Ed já havia chegado ao topo. Flint tinha motivos de sobra para suspeitar que seu vizinho, dono de várias centenas de hectares de terra, fosse um milionário que enriquecera explorando o petróleo antes que o mercado entrasse em colapso. Era uma pena que os Liscombe não tivessem herdeiros. O único filho morrera num acidente de carro anos atrás. De qualquer maneira, ninguém poderia adivinhar que aquele casal simples e amigável fosse tão rico. É que detestavam ostentação de qualquer tipo. Ed era alto, Mary baixinha, e ambos simpáticos. Apesar de esguio, Ed não podia disfarçar a barriga saliente. Aos 70 anos, a barba e cabelos grisalhos, ele fazia questão de espalhar aos 4 ventos seu amor pela cerveja.
Mary, por outro lado, mantinha quase a mesma silhueta da juventude. De fala mansa e feições delicadas, conservava a beleza loura e suave, embora já marcada pela passagem do tempo. Os dois eram gentis e generosos, e desde o princípio, quer Flint aprovasse ou não, haviam decidido tomá-lo sob sua proteção. Ainda vamos conseguir torná-lo mais humano, Mary vivia dizendo. Vamos forçá-lo a se juntar ao mundo dos vivos. Apesar do entusiasmo da vizinha, Flint tinha sérias dúvidas sobre o desfecho da história. O fato era que gostava da sua vida exatamente como estava, e não via motivos para mudá-la. Quanto mais cedo pudesse se livrar da hóspede inesperada, mais cedo tudo voltaria ao normal. Primeiro, entretanto, precisava explicar aos amigos quem era a sua convidada e por que a trouxera para a fazenda. Porém, só de se lembrar da reação de Stephanie ao ver a casa, sentia o coração bater violentamente no peito. Apesar da decisão de não se importar com a opinião que ela pudesse ter a respeito, a verdade era que sentia-se incomodado sim, e bastante. A sala de estar parecia um chiqueiro, pior ainda do que se lembrava. Contudo, Stephanie dera a impressão de não reparar, ou de pelo menos preferir não fazer qualquer comentário. Exausta, ela só se preocupou em subir para o quarto de hóspedes e cair na cama. Ei, você está precisando de alguma coisa? Ele perguntara sem jeito, parando do lado de fora. Que tal uma xícara de café? Sentindo a tensão no ar, Stephanie se esforçara para sorrir e agir com naturalidade. Não, obrigada, estou bem. Só gostaria de descansar um pouco. Claro, mas se precisar de alguma coisa... Obrigada. Aquela breve conversa acontecera várias horas atrás, e Stephanie continuava dormindo. Enquanto isso, Flint aproveitara para chamar os vizinhos até sua casa e colocá-los a par dos últimos acontecimentos. Também aproveitara para pedir a Mary que comprasse algumas roupas e outros artigos femininos que pudessem ser necessários à sua hóspede. Ele havia planejado fazer as compras sozinho. Depois, achara melhor não se ausentar da fazenda por muito tempo, temendo deixar Stephanie sozinha. Ela parecia tão frágil e vulnerável. A propósito, Ed falou rompendo o silêncio. Estamos felizes que você esteja bem. Sim, graças a Deus, Mary murmurou estremecendo. Quando ouvimos a notícia sobre o desastre e percebemos que era o seu avião... Bem, não preciso lhe dizer o que passou por nossas cabeças. Eu tive certeza de que era o fim. Os olhos de Flint estavam frios como aço, vazios de qualquer sentimento. Ed sentou-se ao lado da esposa no sofá, os braços cruzados sobre o peito. Só posso lhe dizer que ainda não tinha chegado a sua hora. Nunca mais quero vivenciar aquele tipo de experiência outra vez. Mas o que exatamente aconteceu? Mary indagou. Os jornais disseram que o acidente foi provocado por pássaros, embora eu ache difícil de acreditar. Pois é a pura verdade. Quando o avião bateu no bando de aves, muitas delas entraram nas hélices, causando problemas no motor. O resultado foi rápido e devastador. Maldição! A voz baixa de Ed vibrava de intensidade. Não é de se admirar que o avião tenha caído. E o fato de alguém ter sobrevivido é um milagre. Sobreviveram apenas os passageiros que estavam sentados na frente. Continua. Comenta o que você achou até aqui. Favorita esse áudio para ouvir a continuação.